A série da Netflix, Emily em Paris, está dando o que falar e eu decidi vir falar dela também. É uma comédia romântica bem levinha, bem tranquila, assim, bem bobinha. Não me parece uma série que tenha pretensões críticas ou reflexivas ou de retratar a realidade, mas a gente consegue sim tirar alguns aspectos da cultura francesa vendo essa série e eu vou falar pra vocês quais. Só que, justamente por ser uma comédia romântica, né, essa coisa do exagero da comédia, acaba que a série traz alguns estereótipos que a gente, às vezes, quando assiste, pode ficar pensando, será que isso é verdade ou será que isso é exagero? Então eu trouxe aqui 8 pontos pra poder analisar, que são mostrados na série pra poder falar se é mentira, se é verdade, se depende e qual que é a minha opinião. E o primeiro deles é a questão das escadas. Logo que a Emily chega, ela sobe um tanto de escada pra poder chegar ao apartamento dela. E isso é verdade. Lá na França, a maioria dos prédios é muito antiga, em Paris também, então, construídos numa época que não se pensava em acessibilidade, acho que nem existia elevador, talvez, na época, mas o fato é que se você vai pra França, já vai preparado pra poder fazer bastante exercício físico por dia só subindo e descendo escada. E aí, quando ela chega ao apartamento dela, que já é o segundo ponto, contam pra ela que é um chambre de bonne, que seria um quarto de funcionário ou de empregado. E é verdade que esses quartinhos existem, geralmente nos prédios de Paris, no último andar, tem esse chambre de bonne, que seriam os quartinhos que foram construídos para os funcionários das famílias. Pensa lá, antigamente tinha o prédio onde a família morava e lá no último andar eles construíam um quartinho para o criado. Mas justamente por ser um quartinho para o criado, são bem pequenininhos. E aí que entra a mentira retratada pela Emily, porque o quarto dela é enorme, é super glamourizado e não é daquela forma. Pra vocês terem uma noção, às vezes o banheiro é no corredor, assim, a privada, né, o toilette é no corredor, às vezes o chuveiro é dentro da cozinha, então não é aquela coisa toda igual eles trouxeram na série, não. O terceiro ponto que eu acho que é bem típico da cultura francesa é se cumprimentar com os beijinhos, assim, ó, chama faire la bise. Pra gente que é do Brasil não gera muito estranhamento, né, pelo menos onde eu moro aqui, a gente se cumprimenta assim, mas principalmente pros americanos, né, eu acho que já gera um impacto maior e a gente percebe a cara da Emily quando vão cumprimentá-la assim. Só que a forma como a série retrata essa questão dos beijinhos não é muito verdade. Quando a Emily chega à empresa e ela vai cumprimentar a chefe dela e o líder da empresa, né, eles chegam cumprimentando ela com os beijinhos, mas não é assim. Faire la bise, dar esses beijinhos, é uma atitude, é um gesto meio que reservado para familiares, membros da família, e para amigos. Então, no contexto profissional, é realmente estender a mão, a menos que sejam pessoas próximas, uns colegas mais próximos, porque daí já entra mais na categoria de amigos. Então, sim, os franceses se cumprimentam com os beijinhos, mas não no contexto profissional, igual foi trazido pela Emily. Então aí, pegou um pouco mal, sério. E chegamos ao quarto ponto, que é a questão do cigarro, e infelizmente é verdade. Eu não gosto do cheiro, então talvez por isso eu tenha reparado tanto, porque é algo que me incomoda, mas às vezes a gente estava em lugares fechados, numa boate, e aí você conseguia sentir o cheiro, mesmo que tivesse um lugarzinho ali, um canto reservado pros fumantes, acabava que o cheiro se espalhava. Como eu fui no inverno, as pessoas ficavam sempre com as janelas fechadas, tudo mais fechado. Então eu lembro um dia que eu fui à casa de um francês e aí tinha um tanto de gente fumando no espaço fechado e eu fiquei com dor de cabeça. Então eu realmente acho que a questão do cigarro é muito cultural lá na França, é chique, sabe? É uma coisa bem social e bem frequente na cultura francesa. E o quinto ponto acontece no restaurante, quando a Emily recebe o prato dela e ela pede pra poder passar um pouco mais a carne. E aí o garçom já fica impressionado, tipo, você está questionando o chefe? E isso é verdade, o chefe lá na França, ele sempre tem razão. Não é de bom tom você pedir pra poder trocar algum elemento do seu prato. Eu tenho muita mania de fazer isso, não sei você, mas tipo, pode trocar a batata sauté pela batata frita, ou pode trocar a salada pelo legume, não sei. Eles não gostam muito que você peça pra trocar no seu prato, porque o chefe é quem entende de comida, não você. Então realmente é um pouco mal visto, o chefe sempre tem razão e essa parte da série é retratada direitinho. Se eu não me engano, agora a gente tá no sexto ponto para poder falar se o francês é de fato grosso. Olha, eu acho isso muito difícil de falar porque não dá pra generalizar, não tem uma entidade ou francês. Tem franceses e cada pessoa é de um jeito, mas eu vou falar de acordo com a minha experiência e do que eu percebi, que eu discordo. Eu não acho o francês grosso, eu acho eles mais diretos, mais objetivos no jeito de falar, mas eu não vejo eles como grosseiros, minha visão. Mas até mesmo dentro da França, o parisiense, ele tem um pouquinho de fama de ser grosseiro, então, em certo ponto, esse estereótipo aí, ele é até consagrado, assim, pelo restante da França. Se você quiser ser melhor recebido pelos franceses, uma dica que eu dou é você chegar e falar bonjour. Bonjour, que seria o bom dia, que já é pelo menos alguma coisa. Se você puder, fala em francês. Eu não falo francês, você fala inglês? Antes de mudar para línguas que você quiser falar, né, no caso inglês,
porque eu acho que já demonstra um certo respeito, uma certa admiração pela língua deles, e para não parecer que a gente acha que eles são obrigados a entender a gente no idioma que for. Mas, principalmente no ramo do turismo, pode ficar tranquilo que eles vão fazer de tudo para poder te entender, né? Eles têm interesse nisso. Então, no ramo do turismo, eu senti que praticamente todo mundo fala inglês. E, inclusive, uma coisa que eu achei bem curiosa, indo pro Louvre, na entradinha, assim, tinha um tanto de vendedor de rua mesmo, assim, com um tapete no chão e vendendo umas pequenas lembrancinhas, uma pequena Torre Eiffel, ou então uma miniatura de sei lá o quê. E eles eram poliglotas, eles sabiam fechar o negócio em espanhol, tipo, dos por diez, essas coisas assim, em espanhol, em francês, em inglês. Então, sempre que, assim, o seu dinheiro estiver em jogo, eles vão fazer de tudo pra poder te entender. Mas eu te desejo boa sorte para poder entender o sotaque de alguns, porque como o inglês não é a nossa língua também, às vezes o sotaque já pode complicar um pouquinho o nosso entendimento, né? Algumas vezes eu começava a falar em francês, a pessoa, sei lá, a garçonete começava a falar em inglês comigo, e aí eu ficava assim, moça, volta pro francês, porque pelo menos alguma de nós domina a língua, porque eu não conseguia entender o sotaque, eles têm uns... E o sétimo ponto é, cadê o metrô, Emily? Cadê o metrô? Ela até comenta em um dos episódios que ela pegou o metrô, mas eu senti falta de retratar o metrô mesmo, sabe? De mostrar ela indo pro trabalho. É uma coisa que faz muito parte do dia a dia, do cotidiano parisiense. Só parecia ela andando de salto, desfilando, de salto alto por Paris, mas eu senti falta de mostrar o metrô, porque... E o oitavo e último ponto que eu queria trazer é a questão das roupas. A gente percebe que a Emily, que é americana, tá assim, sempre da cabeça aos pés com roupas de marca, com bolsa da Chanel, marca que eu nem sei o nome, enquanto as francesas, elas repetem roupa, a chefe dela aparece várias vezes com a mesma saia e mesclam um pouco mais, uns looks mais feitos do que comprados prontos. Eu sinto muito que a Emily chegou na loja, comprou, tipo, você pode usar assim, e aí já saiu com um conjuntinho na rua. Enquanto o estilo francês tem mais essa questão de elegância, um pouco mais sóbrios também, um pouco menos extravagante, do tipo, olha aqui a marca que eu estou usando. Eu sinto um pouco isso e eu acho que é verdade. E eu vou aproveitar que eu comentei aqui do estereótipo da americana, a Emily é muito retratada como uma consumista, né? Ela até encomenda um tanto de coisa pra poder ir lá pra casa dela, que ela, só os essenciais que eu não poderia viver sem. Então eu acho que a série, ela traz estereótipos não só dos franceses, embora eles tenham caído matando em cima do francês, tem também um pouquinho da Emily ali, dessa figura da americana, que só trabalha, que é uma workaholic e que é bem consumista e extravagante também. E você já assistiu a série? Me conta aqui nos comentários o que você achou, se tem mais alguma dúvida desses aspectos, se é verdade, se é exagero. E eu quero saber se você já assistiu a série, se você gostou ou não gostou e por quê. E também, se você ainda não assistiu, fica aqui o convite para você assistir. Eu acho que vale a pena, nem que seja para poder conhecer e para poder se sentir um pouquinho andando pelas ruas de Paris. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!